Boa tarde a todas, todos, todes. Saravá, Mojuba, Axé. Que Deus abençoe o dia de vocês e a semana. Hoje, novamente, no nosso canal, mais um assunto da nossa querida Umbanda e trazendo como tema o que é Umbanda, como e por que surgiu. Me acompanhe nessa jornada e não esqueça de curtir, comentar bastante, compartilhar, ativar o sininho de notificações. Antes de falarmos sobre a Umbanda, é interessante a gente entender que a Umbanda é uma religião, não é uma seita e não é um culto. Religião significa religare a Deus. Religar, vem da palavra latim religare, Religar a Deus. E a religião, ela tem como característica ser coletivo. Quando é algo individual, a gente está falando de espiritualidade. Quando a gente está falando de algo coletivo, a gente está falando de religião. E religião tem a ver também com as instituições que são formadas legalmente, dentro desse contexto, nos países. Aqui, por exemplo, desde que o país se tornou laico, a Constituição permitiu a laicidade, a profissão das fés, das religiões. Nós temos diversas religiões no nosso cenário. Culto é aquele conjunto de elementos, de ritos, de práticas dentro de um espaço sagrado, se denomina como culto. E a seita vem da palavra sectário, separado, seria o grupo separado, o grupo à margem. Então, antes, dentro da história do nosso país, quando existia só a Igreja Católica, só o catolicismo como uma religião brasileira, as demais religiões e manifestações religiosas eram chamadas de seitas. A partir do momento que o país deixa institui a ser um país laico, há permissão de crescimento e diversas religiões vão surgindo dentro desse contexto. A Umbanda não é diferente. O surgimento da Umbanda se dá no início do século XX. No Rio de Janeiro, no Sudeste, surge a Umbanda. Hoje nós temos a Umbanda quase no país todo. E a Umbanda surge em 1908 com a história de um médium carioca, o Zélio Fernandino de Moraes. Mas antes de falar um pouquinho da história, vamos entender a palavra Umbanda. O termo Umbanda é um termo do vocábulo africano, quibundo, da cultura banto, povo de Angola. E lá significava a arte de curar, os sacerdotes que usavam a magia para a cura. Há também registros de Embanda, sacerdotes do culto Cabula, seria precursores da Umbanda, a Cabula, a Macumba Carioca, os Calunduns, de forma geral, os Calunduns, as expressões religiosas de matriz africanas nas zonas rurais, vai se estabelecer uma sistemática que mais tarde vai se chamar de Candomblé. Então, essas primeiras manifestações, as primeiras religiões foram latentes e importantes para a formação da Umbanda. Então, dito sobre o termo da Umbanda ou Embanda, arte que cura, ou sacerdote, aquele que está apto a curar as pessoas, tem origem na cultura banto. Certo? A Umbanda ela vai surgir em 1908. O Zélio Fernandino de Moraes, um jovem do Rio de Janeiro, 17 anos, sofrido de doenças que não tinham explicações, porque ele acordava e muitas vezes com o corpo paralisado, e vai procurar, vai investigar a causa desses transtornos que ele estava sofrendo.
Assim como muitas pessoas, né, procuram a religião, procuram o contato com Deus para entender aquilo que se passa na vida de cada um. Né? Há quem diga aquele jargão, né? Se entra na religião ou é pelo amor ou pela dor. Acho que todos já ouviram isso. E não foi diferente com o Zélio Fernandinho de Moraes. Em 1908, né, cansado de procurar locais onde pudesse dar explicações daquilo que estava acontecendo, já foi numa igreja católica, exorcizado, né, passou por uma sessão de exorcismo, e lá identificou que ele não tinha nada. Chegou a uma benzedeira, uma rezadeira, né, incorporada em um espírito. Disse que ele precisava desenvolver, né, aquilo que a gente vai chamar de mediunidade. Então levaram o Zélio Fernandinho de Moraes a uma sessão espírita. Não vou me lembrar agora o local. Mas dentro dessa sessão espírita, convidaram o mesmo para sentar-se à mesa, e assim o fez. E nesse momento ele estranha a ausência de uma flor, né? E disse que estava faltando uma flor. Todo mundo ficou sem entender. Ele foi no jardim, trouxe uma flor e colocou na mesa, né? Naquele momento ali já estava, por influência espiritual, né, do caboclo, 7 encruzilhadas. E naquele momento os espíritas, né, os médios espíritas que ali estavam, estranharam a presença, né, de outros espíritos. E o Zélio Fernandino também, já que era um médio, era um sensitivo, ele percebeu influências espirituais ali e perguntou por que não era bem-vindo naquele espaço espíritos que estavam ali, de pessoas velhas, pessoas humildes, né, pessoas que já desencarnaram nesse plano e estavam ali com aspectos de pobres e humildes espíritos, como é chamado dentro da história, que descreve a passagem do episódio do Zélio nessa sessão espírita. Então, indignado com essa repulsa, né, ou melhor, dessa não aceitação do espiritismo em relação aos espíritos pobres, humildes, de pretos e pretas velhas, de caboclos que ali rodeavam a sessão espírita, naquele momento manifesta ali o caboclo da 7 encruzilhada, e eles perguntaram qual era o nome, né? E ele disse que se queres um nome, que me chame o de caboclo de 7 encruzilhadas, porque para mim não terá caminhos fechados. E disse também o caboclo que no outro dia, na casa do médium, né, do Zélio Fernandinho de Moraes, ele estaria ali fundando uma religião que agregasse a todos, né? Que agregasse a todos, e isso foi em 15 de novembro de 1908. Interessante que os espíritas, médios espíritas que estavam ali na sessão, enxergavam não a figura de um caboclo, mas de um frei, né? E foi revelado que era o frei Gabriel de Malagrida, né? Teve em uma das suas encarnações, ele foi um frei Gabriel de Malagrida, um homem culto dentro da igreja, e se apresentava de codinome ali, Caboclo das 7 Encruzilhadas. E foi isso que foi feito. Então, logo em seguida, no dia 16 de novembro de 1908, né, o Zélio Fernandinho de Moraes, por volta das 8 horas da noite, ele incorpora, as pessoas vão chegando, pessoas curiosas, né, os médicos da Federação Espírita, que ele tinha participado da sessão também, alguns participaram, foram, né, presenciar essa manifestação, presenciar esse feito, né, o que estava surgindo ali. E teve muitas pessoas que chegaram nessa noite do dia 16 de novembro para entender o que estaria surgindo. E ali o Zélio Fernandinho de Moraes recebeu o Caboclo das 7 Encruzilhadas, recebeu também o Preto Velho, né?
e instituiu a religião de Umbanda, que vai conceituar como a manifestação do espírito para a prática da caridade. Era acolher todos os espíritos que precisassem da Umbanda, né, e fizesse a caridade por meio da sua manifestação. A Umbanda também, nesse momento de Zélio, tem o entendimento de que não há caminhos fechados. Então, aí a gente começa a entender a concepção agregadora da religião de Umbanda, a versão ou a visão pluralista. E assim surge a Umbanda dentro do contexto familiar, dentro do contexto residencial do Zélio Fernandinho de Moraes. Vai se chamar ali a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, assim como as casas que surgiram, né, alguns anos depois. Tinha essa nomenclatura, né, Tenda Espírita, Centro Espírita, por conta da manifestação do espírito, né, da incorporação dos espíritos. E assim era chamado muitas casas de Umbanda. Hoje tem diversos nomes, né? Casa de Umbanda, Templo de Umbanda, Terreiro de Umbanda, Tenda de Umbanda. As pessoas vão sintetizar achando que a Umbanda ela é um conjunto de crenças vindo do catolicismo, do espiritismo, do candomblé. Mas a Umbanda ela tem, além desses elementos, dessas raízes, outras raízes que vão se constituir de acordo com as formações religiosas daqueles que estão à frente do terreiro, do templo e da casa. Né? A Umbanda não é uma mistura de coisa, ela é uma religião agregadora, plural, né? Universalista, onde tem como sua filosofia religiosa a prática da caridade, da fé, do amor, né? Da solidariedade, da união, da crença no mundo espiritual. Então ela vai trazer uma série de vertentes a partir daí, né, trazendo elementos de outras culturas ou manifestações religiosas. Daí vão surgir a Umbanda branca, a Umbanda pura, a Umbanda mista, a Umbanda esotérica, a Umbanda tradicional ou a Umbanda iniciática, a Umbanda trançada, mista ou molocô, né? Essa que tem bastante influência, né, do culto de nação, do candomblé dentro da Umbanda, a chamada Umbanda molocô, né, ou trançada. A Umbanda de caboclo, Umbanda de Jurema, Umbandaime, Umbanda sagrada, Umbanda natural, enfim. Diversas vertentes vão surgindo ao longo dos anos, né, dentro da constituição da religião. Dito isso, eu quero dizer que, assim como no candomblé tem as nações de candomblé, nas igrejas evangélicas, né, tem diversas vertentes, dentro da Umbanda não seria diferente, certo? Cada Umbanda dessa traz uma filosofia religiosa, traz experiências e traz ritos próprios, né? Então ela não é uma miscigenação, uma miscelânea de coisas, é uma religião própria, uma religião brasileira, nascida aqui no nosso contexto, né, histórico, né, social, e tem seus ritos e fundamentos, mesmo tendo uma diversidade de vertentes umbandistas. Então é isso, meus irmãos. Deixo esse vídeo para a gente entender um pouquinho da história da Umbanda, como surgiu, por que surgiu, como surgiu. Surgiu dessa necessidade de ter uma prática religiosa, agregadora, né, espiritualista, que pudesse agregar outros espíritos, não só aqueles tidos como evoluídos, cultos, espíritos de professores, de médicos, mas todo aquele espírito que necessitasse de ajuda, né? Então, em nome da Umbanda, ali poderia estar. Espero que tenham gostado, certo? Curtam, comentem bastante, compartilhem, ative as notificações, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.